Olá, minha querida, meu querido. Me permita, por favor, tomar 2, talvez 3 minutos seu. Conta-se que um pastor muito avivado, homem muito eloquente, foi chamado, convidado a ministrar numa determinada igreja. Era um trabalho grande, aniversário da igreja, muitos convidados, pastores e outros ainda da comunidade. E tão logo passaram a palavra para este pastor, ele começou dizendo uma coisa que assustou toda a plateia, todos ali presentes, inclusive o pastor presidente que ali estava. Ele começou dizendo o seguinte: boa noite, eu estou aqui para falar para assassinos, bandidos e gente da pior espécie. É claro que ao introduzir a sua mensagem com aquelas palavras, houve um susto geral. E por que tão grande susto? Porque, em geral e no comum, as pessoas, principalmente aquelas que frequentam igrejas, elas se acham poderosas, santas e melhores do que todas as demais pessoas. E de repente esse pastor começa dizendo que ia falar para bandidos, assassinos, pessoas da pior espécie. E aquele alvoroço inicial, esse pastor continua. E ele diz: olha, pretendo ler aqui 2 ou 3 versículos da palavra de Deus e gostaria que me acompanhassem. Alguns, já se sentindo desconfortáveis, começaram um querer sair, o outro levantar-se, o outro cutucar. Mas aquele pastor então deu sequência, lendo alguns textos da Bíblia. E um dos textos que esse pastor leu está em Eclesiastes 7, verso 20, no Antigo Testamento, onde a palavra de Deus registra que não existe um único justo na face da terra. Na terra não há justos. Por mais que a pessoa bata no peito e diz: eu sou, eu posso, não. A palavra de Deus, de forma muito clara, de forma muito veemente, declara que não há justos sobre a face da terra. E esse pastor leu ainda outro texto que está em Romanos capítulo 3, verso 23 em diante, onde declara ali a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É evidente que à medida que o pastor leu esses 2 primeiros textos, alguns que inclusive já estavam de saída da porta da igreja, de repente ao ouvir, entraram naquela de: opa, me deixa escutar um pouquinho mais o que esse pastor vai falar. E por fim, para a introdução da sua palavra, aquele pastor leu o que está escrito em Marcos 2, verso 17, onde Jesus, o dono da vida, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele declara de forma muito clara e inequívoca, dizendo: eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Quando aquele pastor leu esse terceiro texto, algumas das pessoas que já estavam saindo à porta, então tomaram a decisão, por uma questão simples de consciência, de voltar, sentar-se novamente e ouvir a palavra ministrada naquela noite. E segundo o relato, a palavra foi tão poderosa que pessoas durante a ministração, principalmente caminhando para o término, batiam no peito, dizendo de forma aberta: de fato, eu sou um assassino. E não sou assassino porque uso armas brancas ou armas legais ou ilegais para matar ninguém, mas tenho sido assassino porque pelo uso da palavra de Deus, pelo uso da Bíblia, eu tenho mais matado pessoas do que dado vida a elas. E outros curvados ali, pensantes, entendiam, falavam, professavam que verdadeiramente, durante toda a sua vida religiosa, mais haviam usado a palavra de Deus para condenar pessoas, para fazer juízo, emitir juízo sobre pessoas, do que para evangelizá-las e tirá-las do abismo. A lição que eu tiro desse fato que me foi trazido é que verdadeiramente temos sido assim. Quantas e quantas vezes poderíamos estar usando a palavra de Deus ou o conhecimento da palavra de Deus para gerar vida, levar vida, doar vida. Mas na maioria das vezes nos posicionamos como juízes. Damos uma sentença para esse, uma sentença para aquele, quando na verdade, na maioria das vezes, a sentença sequer está na palavra de Deus.
Eu aprendi ouvindo aquele fato, aquela história. E espero, minha querida, meu querido, que você também aprenda nessa tarde, ouvindo esse testemunho, de que temos que cuidar mais das palavras que professamos, que emitimos. E melhor seria para cada um de nós usar o conhecimento da palavra, ou o que dizemos conhecer da palavra, para gerar vida e não morte, para gerar sentenças de absolvição e não sentenças de condenação. Que Deus nos abençoe.